Cidade Limpa, Nossa Caçapava é o tema da campanha que visa conscientizar a população sobre descarte correto do lixo e alertar a população sobre as consequências do descarte irregular. Sim, e para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o coordenador da Defesa Civil, Potiguara Ferreira. Olá, como que o trabalho é realizado pelos munícipes? A Prefeitura ela tem intensificado a questão da divulgação, para os munícipes, de como fazer o descarte correto de resíduos, lixo eletrônico, móveis inservíveis. Então nós estamos investindo bastante em divulgação de como faz esse descarte, E quais as consequências do descarte irregular para o meio ambiente? Olha, principalmente a contaminação de solo e proliferação de animais peçonhentos. Quem for pego jogando lixo em local inadequado pode ser punido? Pode sim, nós temos a lei municipal, que ela trabalha esse assunto. As multas variam de R$ 50 até R$ 1.500, dependendo do volume e da quantidade de material. E onde a população consegue as informações sobre o descarte da coleta de materiais? Ela pode ligar diretamente no DSM, que é o Departamento de Serviços Municipais, através do 3652-5909. E sempre tirar as dúvidas de como que faz o descarte ou agendar o descarte com a Prefeitura, que ela vai recolher no local. Ok, muito obrigada pela entrevista. Segue o repórter setorial. E uma boa notícia, especialmente aqui para a nossa região. A produção industrial aumentou em 16 segmentos. O desempenho mais relevante foi na área de produção de veículos, um crescimento de 6,2% comparado a julho. A produção industrial tinha aumentado 4 vezes seguidas na contramão da recessão econômica. Mas, no mês de agosto, o IBGE verificou uma queda de 0,8% no setor. Só que, se comparado com agosto do ano passado, é possível notar um aumento de 4%, o melhor resultado para meses de agosto desde 2010. A área que teve desempenhos mais relevantes foi a de produção de veículos automotores, reboques e carrocerias. O aumento foi de 6,2%. O setor vinha de uma queda de 3,7% acumulada nos meses de junho e julho. Apesar da queda na comparação com o último levantamento, o IBGE avalia que a indústria continua em uma recuperação gradual, já que 16 dos 24 ramos investigados apontaram avanço na produção. Mesmo com o ganho de ritmo que vem acontecendo desde novembro de 2016, a produção da indústria recuperou só uma pequena parte das perdas que foram registradas nos últimos anos e ainda está 17,8% abaixo do nível recorde, alcançado em junho de 2013. O relatório do Instituto ainda aponta que a liberação das contas inativas do FGTS, a facilitação do crédito por conta da queda dos juros e a melhora nas condições de crédito acabaram provocando esse aumento nas compras e, por consequência, também na produção. Agora vamos falar de saúde. O tempo seco, mais o calor e ainda as queimadas intensificam ocorrências de doenças. Alguns cuidados preventivos podem começar, sabe onde? Dentro de casa. A situação é a mesma todo ano para Viviane Loureiro. No período de estiagem, a rinite, sinusite e a asma brônquica, que acompanha desde criança, vem com intensidade. Para aliviar os sintomas, a jornalista de 31 anos tem algumas armas para enfrentar o clima. Eu normalmente nesse tempo seco eu tenho um umidificador, então eu ligo ele quase todos os dias. Limpo frequentemente o meu quarto também para não deixar muito acúmulo de pó. E durmo com uma toalha bem próxima a mim, para umidificar bem o ambiente, porque esse tempo seco acaba com a gente. E agora eu estou tomando mais água do que de costume, que isso não era um costume tão frequente. A combinação de baixa umidade relativa do ar, as elevadas temperaturas e as fumaças provenientes de queimadas deixa o corpo mais suscetível às doenças, principalmente as que afetam o aparelho respiratório. Muito mais suscetível, principalmente porque a fumaça tem o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele liga no nosso glóbulo vermelho, porque o nosso glóbulo vermelho é que carrega o oxigênio e leva para os tecidos. Quando tem monóxido de carbono, o glóbulo vermelho liga no monóxido de carbono e não no oxigênio.
O monóxido de carbono, o glóbulo vermelho, ele tem 240 vezes mais afinidade pelo monóxido de carbono que pelo oxigênio. Então, se tiver monóxido de carbono, ele vai transportar monóxido de carbono e aí vai transportar pouco oxigênio. Aí as células de todo o nosso corpo vão ser prejudicadas pela falta desse alimento super importante, o mais importante de todos, que é o oxigênio. Mas não é somente aos humanos que os efeitos negativos do clima prejudicam. A fauna e a flora também, que por sinal são importantes para o equilíbrio da natureza. Botar fogo em mato é crime ambiental, a pena prevista é de 3 a 6 anos de detenção, além da multa, e ainda assim as queimadas continuam. Só aqui na cidade de Pindamonhangaba, o ano passado foram 155 casos, porém em todo o estado foram mais de 30 mil ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiro. E esse ano nós já estamos chegando bastante próximo desse número. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade do ar abaixo dos 30% traz riscos para a saúde. O ideal é que ela fique entre 50% e 80%. Um outro fator que contribui é a poluição, que aumenta no período seco. De acordo ainda com a OMS, as alergias podem aumentar em até 40% nessa época do ano. E as doenças respiratórias são a terceira maior causa de internação no Sistema Único de Saúde. O médico ressalta que, além dos problemas respiratórios, o coração também sofre porque há uma elevação da pressão arterial. Com isso, há uma possibilidade maior de ocorrência de infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Isso mesmo, porque nesse tempo seco, com essas poeiras todas, a gente acaba desidratando com muito mais facilidade. Quando a gente desidrata com mais facilidade, acontece duas coisas. Primeiro, o sangue nosso fica mais viscoso, como se ficasse mais grosso. Então o coração tem que fazer mais força para empurrar ele para frente. Se é um coração que já tem alguma doença, essa força que ele tem que fazer a mais pode levar a complicações graves, como infarto e outras alterações. Além disso, esse tempo mais seco, essa desidratação, para compensar, os vasos sanguíneos nossos começam a contrair para poder manter sangue chegando em órgãos mais importantes, como o cérebro, como os rins e o próprio coração. Então essa contração aumenta ainda mais a pressão arterial, o que pode ser um problema para quem já tem hipertensão arterial. Entretanto, algumas medidas simples podem amenizar os efeitos adversos do clima no organismo. E esses cuidados preventivos podem começar dentro de casa. Então, numa casa que já tem pessoas que podem ter problema de vias aéreas, se tiver cortinas, algumas plantas que podem acumular também o pólen da planta, às vezes acumula fungo na planta, poeira na planta, então mofo nas paredes, que isso aqui é fungo, tudo isso vai ser mais facilmente inalado, vai chegar mais nos pulmões e pode causar mais doenças nessa época do ano. E como o Dr. Oscar já disse, a questão da limpeza é imprescindível, independente se a pessoa tem algum problema respiratório. Carpete, tapete, bicho de pelúcia, colchão. No caso, Eric, a gente costuma trocar normalmente em casa o lençol a cada semana. Mesmo assim, ainda não está limpo? Não. O que ocasiona? Bactérias, fungos, eles são invisíveis ao olho nu. Então, há necessidade de você fazer uma higienização completa em estofados, colchões, sofás, bichos de pelúcia, carpetes, veículos também, a parte de higienização interna. Por quê? Por causa da descamação da pele, as bactérias elas necessitam de lugar escuro, quente e úmido. E os estofados, ele proporciona tudo isso para a proliferação das bactérias. E foi pelos netos e os cães que tem em casa que a dona de casa, Angelina, recorreu a este serviço. Estava precisando mesmo dar uma geral aqui no sofá, então a gente contratou eles. Portanto, podemos perceber o quanto a umidade do ar é um tema de importante compreensão, pois ela está presente constantemente no nosso dia a dia, interferindo no clima, na forma como o sentimos e também na nossa qualidade de vida. E aqui em nossos estúdios, Thaís Orlovic. Thaís, infelizmente, um problema recorrente, né? Todos os anos sofremos com as queimadas. Sim, Jota, infelizmente mesmo. Todos os anos, o calor mais a baixa umidade do ar podem acontecer aí as queimadas. Na última segunda-feira,
Nós tivemos uma chuva, né? Uma chuva boa aqui em nossa região, mas na quarta-feira, em São José dos Campos, mais um foco de queimada. Lá no bairro Urbanova. Isso. E esse clima não é favorável para aquelas pessoas que sofrem com rinite alérgica, né, Thaís? Sim, Jota. Tem os ites, né? A gente costuma brincar, bronquite, rinite, sinusite. Para essas pessoas que sofrem qualquer tipo de problema no aparelho respiratório, é o segundo caso maior de internações no Sistema Único de Saúde. E aí tem que tomar algumas precauções em casa, inclusive com higiene. Sim, o doutor Oscar disse isso, inclusive, na reportagem. A gente tem o hábito de limpar o tapete, lavar as cortinas a cada 2, 3 meses. Está errado. O certo seria a cada semana, pelo acúmulo de bactérias. Então, 1 grama de sujeira num tapete, por exemplo, representa qual a quantidade de ácaros? Pode conter de 2 a 10 mil ácaros. É bastante, né? Thaís, vamos saber como fica a previsão do tempo amanhã em algumas cidades da região? Com certeza, vamos lá. Você pode acompanhar a previsão do tempo ao longo da nossa programação. Thaís, chegou o momento do plantão da redação. Vamos aos destaques. Uma ação rende R$4 milhões para 1.200 ex-trabalhadores da Panasonic. O valor é correção da inflação no pagamento de benefício do FGTS nos anos de 1989 e 90, que na época não foi pago. O processo tramitava na Justiça do Trabalho desde 2009, mas o pagamento só foi feito neste mês. E, de acordo com a entidade, o valor será pago em 2 vezes e o segundo pagamento será feito no início de novembro. Pesquisa do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, aponta que 8 em cada 10 empresários não pretendem contratar trabalhadores para esse fim de ano, incluindo temporários e efetivos na região do Vale do Paraíba. Os setores de varejo e serviços apontam que 51 mil vagas extras deverão ser criadas para o final do ano. Em São José dos Campos, a Associação Comercial e Industrial crê que a contratação de temporários será melhor do que em 2016. Por enquanto é isso, J. Washington, e daqui a pouco eu volto com outras notícias ainda da nossa região. Então, até daqui a pouco. A Serasa Consumidor deu início a um projeto de conscientização sobre finanças pessoais. Uma equipe da empresa tem percorrido cidades do país para levar informações para a população. Um caminhão adaptado vai visitar ao todo 40 municípios brasileiros. Dona Madalena estava voltando para casa e ficou empolgada quando viu o caminhão do Serasa. Vindo da feira, eu não sabia que o caminhão estava aqui, que é bem mais prático, mais fácil, né? Pertinho do ponto do ônibus. O caminhão foi adaptado para levar informações de crédito para as pessoas. São 15 metros de comprimento por 2,60 de largura. E tudo isso porque vão ser mais de 18 mil quilômetros rodados para levar educação financeira para a população. Bastante eficiente. E pela internet toma muito tempo, né? A gente fica sentada ali no computador e tal. Para ver se o nome está limpo, para pagar as contas, né? Para eliminar tudo que deve. Entre os serviços disponíveis estão a consulta gratuita de CPF, permitindo ao consumidor saber se tem alguma inadimplência na praça. Tem também o cadastro positivo. Com ele, as chances de aumentar o crédito em bancos e lojas sobem. Já com o Serasa Antifraude, o consumidor fica sabendo se houve alguma alteração no seu cadastro ou se alguma empresa consultou seu nome. Agora que o Roger já verificou o nome, ficou até mais tranquilo. O nome limpo é importante, com o nome limpo você faz tudo hoje em dia. Você pode comprar o que você mais necessita, hoje sem nome você não faz nada. A viagem começou no dia 12 de setembro e, de acordo com o roteiro, vai terminar só em agosto de 2018. Ao todo, são 40 cidades que o caminhão do Serasa planeja passar. E o objetivo é levar informação para o consumidor. E quem já passou por aqui garante que valeu a pena. São as pessoas bem educadas, instrui a gente certinho ali, fazer o cadastro. Tá de parabéns. Eu pensava que era muito dinheiro para limpar meu nome, mas pelo contrário, é pouco. Valeu a pena. Quem puder vir consultar, venha. Minha gente, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre ficha limpa.
A aplicação da lei será para casos anteriores a 2010 e pode provocar a cassação de pelo menos 20 prefeitos, além de centenas de vereadores, de deputados estaduais e federais. Dessa forma, quem foi condenado por abuso político e econômico, mesmo que anterior à lei, está inelegível por 8 anos e não poderá participar das eleições do ano que vem. Depois do intervalo, você vai conhecer cidade da região que está oferecendo oportunidade de emprego. O intervalo é rápido, voltamos já.